Os egípcios da escola de Thoth sabiam que um simples movimento dos olhos era a chave para ativar um portal dentro da sua mente. Eu ainda não vou revelar o segredo completo. Antes disso, preciso te provar que esse mecanismo funciona em você agora, exatamente onde você está. Pare tudo, relaxe os ombros. Sem mover a cabeça, apenas levante os olhos e foque em um ponto imaginário bem no centro da sua testa. Não force nada, só direcione o olhar para cima e para dentro. Segure por 5 segundos. Sinta a pressão sutil, o formigamento que acabou de surgir. Isso é o primeiro eco da ativação da sua glândula pineal. Você acabou de receber a primeira entrega, a prova física em tempo real. Agora que sabe que é real, eu vou te mostrar o mapa secreto escondido nos seus olhos, revelando as outras direções que acessam diferentes funções internas. Mais tarde, vou te ensinar a técnica de ativação instantânea de 30 segundos para usar no seu dia a dia. E quando seu cérebro estiver sintonizado, eu vou revelar o verdadeiro segredo: como usar esse estado para manifestar mudanças na sua realidade. Se você sentiu o formigamento, comente "eu senti agora" e continue comigo, porque sem a sequência completa, a ativação não se sustenta. Vamos começar. O olho pelo qual eu vejo Deus é o mesmo olho pelo qual Deus me vê. Meu olho e o olho de Deus são um único olho, uma única visão, um único conhecimento e um único amor. Aquela sensação de formigamento não é um mistério esotérico impossível de explicar. É ciência. É o seu sistema nervoso funcionando. Quando você olha para cima e para dentro, ativa um conjunto específico de músculos dos olhos. Essa tensão muscular não é um ato isolado. Ela cria um impulso bioelétrico que viaja por um caminho neural direto, uma rota expressa até um ponto preciso no centro geométrico do cérebro. É como se você apertasse um botão físico que aciona um interruptor escondido profundamente na mente. E o que está exatamente nesse ponto esperando por esse sinal? A glândula pineal. A ciência moderna descreve a pineal quase de forma poética, um terceiro olho fossilizado. Em alguns animais, como certos lagartos, essa glândula ainda fica perto da superfície do crânio e literalmente funciona como um olho, detectando luz e sombra para regular seus ciclos. Em nós, humanos, ela se protegeu no centro do cérebro. Oficialmente, sua função é produzir melatonina, o hormônio que regula o sono. Mas e se isso for apenas a função mais básica, a única que conseguimos medir com nossos instrumentos limitados? E se a verdadeira função dela for muito maior? As tradições antigas do mundo todo, dos Vedas hindus aos mistérios egípcios, nunca tiveram dúvidas. Elas afirmavam que a pineal é uma antena biológica perfeitamente construída para receber e transmitir frequências de informação que nossos 5 sentidos comuns não conseguem captar. Seria o hardware físico do nosso 6º sentido, a ponte entre o mundo visível e o invisível. O problema é que para a maioria das pessoas, essa antena está desligada. Ela fica calcificada não só por fatores físicos, como flúor e má alimentação, mas principalmente pela falta de uso consciente. Pense nela como um músculo. Se você não usa, ele enfraquece. Nossa sociedade treinou nossa atenção apenas para o mundo material, focado no que podemos ver e tocar. Desacreditamos a intuição, ridicularizamos percepções sutis. Por causa disso, deixamos essa antena interna enferrujar, coberta pelo pó do esquecimento. Ela continua ali, no centro da sua cabeça, mas em um estado de dormência profunda, quase esquecida. É aqui que a genialidade do corpo humano aparece de forma impressionante, oferecendo uma chave de reinicialização manual. Aquele gesto quase automático que você faz, olhar para cima, é um comando de emergência. É o seu corpo, na sua sabedoria natural, tentando reiniciar o sistema.
É como dar um leve toque num aparelho antigo para fazê-lo funcionar de novo. Você envia um pulso de energia consciente, um sinal elétrico que diz diretamente para a pineal: "Ei, acorde, eu sei que você está aí, eu estou pronto para ouvir." É a sua intenção manifestada através de um movimento físico, começando a remover a poeira e reativar os circuitos. Mas e se esse comando de ligar for apenas a primeira instrução de um manual muito mais completo? Se olhar para cima é como apertar o botão de energia, o que acontece quando exploramos os outros comandos? E se cada direção sutil do olhar corresponder a uma função diferente, um canal distinto de percepção? O que estamos descobrindo é que os olhos não são apenas janelas para o mundo. Eles são um controle remoto, um joystick para navegar pelos territórios vastos da nossa consciência. E o mapa para usar esse controle foi desenhado há milênios. É o mapa secreto escondido nos seus olhos. Se olhar para cima, é o botão que liga tudo. Então, as outras direções do seu olhar são os canais que você pode sintonizar. Pense nos seus olhos como um controle preciso, um tipo de joystick que permite navegar pelas dimensões da sua própria consciência. Não se trata de movimentos grandes, mas de ajustes sutis, intenções focadas que abrem diferentes portais internos. Os antigos sabiam que cada ângulo do olhar ativa uma frequência específica no cérebro, dando acesso a diferentes tipos de informação. E agora você vai entender como usar esse mapa. O primeiro ponto nós já descobrimos: olhar diretamente para cima e para o centro, no ponto entre as sobrancelhas. Esse é o canal da presença, o ponto de ancoragem. Manter os olhos fixos ali, mesmo com as pálpebras fechadas, causa um efeito imediato de silenciar o barulho mental. É como sintonizar uma estação de rádio sem chiado. A mente para de saltar entre passado e futuro e se apoia completamente no agora. É a posição mais poderosa para meditar, encontrar clareza e acalmar a ansiedade. É o ponto zero, a base para toda a exploração interior. Agora, vamos explorar um novo território. Com os olhos fechados e a cabeça imóvel, direcione sutilmente seu olhar para cima e para a direita. Não force, apenas guie sua intenção. A sensação muda. Você pode sentir outra qualidade, algo que parece abrir um arquivo antigo. Segundo os ensinamentos herméticos, essa direção se conecta ao campo das memórias transpessoais. Não são lembranças do seu dia ou da sua infância, mas ecos profundos, sensações de vidas passadas, talentos adormecidos e sabedorias que sua alma acumulou ao longo das eras. É como acessar a nuvem da sua consciência eterna. E se invertermos a direção? Agora mova seu olhar interno para cima e para a esquerda. De novo, a energia muda. A sensação fica mais leve, mais vibrante. Você acabou de sintonizar o canal do potencial, o campo da visão intuitiva sobre o futuro. Não se trata de prever números de loteria, mas de sentir as correntes de probabilidade. É perceber qual caminho tem energia, qual decisão vibra certo antes mesmo de você agir, qual direção guarda risco ou oportunidade antes de se manifestar no mundo físico. É o seu radar interno, escaneando o que está por vir. Cada uma dessas direções é uma porta para uma realidade diferente, uma camada distinta da sua percepção. O centro representa a presença, a direita revela o passado da alma, a esquerda mostra o futuro em potencial. Seus olhos funcionam como a agulha de um toca-discos, enquanto sua consciência é a música que começa a tocar. Quando você aprende a mover essa agulha com intenção, passa a escolher qual faixa da sua biblioteca interna deseja experimentar. Você deixa de ser um ouvinte passivo, que aceita o que a mente quer tocar, e se torna o DJ da própria experiência. E os antigos egípcios, mestres dessa ciência, entendiam isso com tanta profundidade que criaram um dos símbolos mais poderosos e misteriosos da história para representar esse mapa.
Um símbolo que a maioria das pessoas conhece apenas de forma superficial, como um amuleto de sorte ou proteção. Mas a verdade é que esse símbolo não é um simples desenho. Ele é um manual de instruções. Ele é o diagrama completo do olho desperto, mostrando exatamente como restaurar nossa visão perdida. Esse símbolo é o olho de Horus. Todos nós já vimos o olho de Horus em pingentes, tatuagens, livros de história. Ele virou um ícone popular da cultura egípcia, um amuleto associado à proteção, saúde e poder. Mas essa visão é rastária demais. Reduzir o olho de Horus a um simples talismã é como usar um supercomputador como peso de papel. A verdade é que esse símbolo é um dos infográficos mais engenhosos já criados pela humanidade. Não é um desenho para ser admirado, e sim um mapa para ser vivido. Um guia para reestruturar a consciência humana. A mitologia conta que Horus, o deus de cabeça de falcão, perdeu seu olho esquerdo numa batalha épica contra seu tio Set, o deus do caos. O olho foi despedaçado. Mais tarde, Thoth, o deus da sabedoria e da magia, reuniu os fragmentos e restaurou o olho, tornando-o inteiro e ainda mais poderoso. Essa história não é um conto infantil sobre deuses brigando. É uma alegoria precisa da condição humana. Todos nós vivemos com um olho quebrado, com nossa percepção fragmentada. Vemos o mundo apenas pela lógica ou apenas pela emoção, mas raramente pelas duas em harmonia. O olho direito de Horus representava o sol, lógica, análise, o masculino, o mundo visível. O olho esquerdo, o que foi perdido, representava a lua, a intuição, a criatividade, o feminino e o mundo invisível. A batalha contra Set simboliza como o caos da vida diária. O estresse e o foco exagerado no material fazem nossa capacidade de ver como intuição se enfraquecer. Vivemos desequilibrados, usando apenas metade da nossa capacidade de percepção. A restauração feita por Thoth representa o despertar espiritual. O processo de recuperar a visão completa que perdemos e como Thoth fez essa restauração. O segredo codificado nos textos da Escola de Mistérios do Olho de Horus não envolvia poções mágicas nem rituais externos. A chave estava na tecnologia do próprio corpo. Eles ensinavam que o corpo humano carregava por si só todas as ferramentas necessárias para a cura. O movimento consciente dos olhos, direcionando energia e atenção para pontos específicos, era o método para juntar os fragmentos do olho interior. Cada direção do olhar, como já vimos, ativa uma capacidade diferente, realinhando a lógica, Sol, com a intuição, Lua. Ao praticar esses movimentos, você não está apenas exercitando os olhos, você está recriando em escala interna o ato sagrado realizado por Thoth. Está recolhendo os fragmentos da sua percepção rompida e unindo tudo novamente. Está curando a fenda entre a mente e a alma, entre o que você pensa e o que você sente. O olho de Horus não é algo que você usa no pescoço, é algo que você se torna. Ele é o estado de consciência unificada que nasce desse trabalho interno. E se você quer ir além, muito além, precisa conhecer o manual mais poderoso já escrito para acessar exatamente esse tipo de tecnologia espiritual que você acabou de aprender, o seu Eu Superior. Não estamos falando de mais um livro comum de autoajuda. Estamos falando de um verdadeiro grimório vibracional, um mapa ancestral baseado nas leis herméticas do Kybalion, nos ensinamentos de Thoth e nos princípios ocultos que regem a manifestação consciente. Dentro dele, você vai encontrar o passo a passo para despertar seu campo vibracional, técnicas como a que você acabou de praticar, só que elevadas a outro nível. Métodos ancestrais esquecidos, rituais energéticos simples, segredos espirituais traduzidos em linguagem prática e direções claras para você manifestar dinheiro, oportunidades, relacionamentos, cura e tudo o que deseja.
Não é teoria, é prática. Se você aplicar apenas 10% do que está lá, sua vida começa a se mover em uma nova direção em menos de 7 dias. O universo não responde a esforço cego, responde à vibração certa. E este livro é a chave para acessar essa vibração. Você não precisa acreditar, precisa experimentar. O acesso está no primeiro comentário fixado. Basta descer um pouco a tela, garantir o seu enquanto ainda está disponível e começar hoje a reescrever sua realidade de dentro para fora. Mas atenção, depois de abrir esse manual, será impossível voltar à antiga versão de si mesmo sem perceber o quanto estava vibrando baixo. E tudo isso que você está acessando agora, essa sabedoria que Thoth preservou, era conhecida pelos egípcios há mais de 5.000 anos. Uma verdade que continua extremamente poderosa hoje. Você não precisa de nada externo para despertar. Não precisa de guru, de templo, nem de ritual caro. A ferramenta mais sofisticada e o portal mais direto para expandir a percepção já vêm instalados no seu rosto, esperando para serem usados. E essa sabedoria não era exclusiva do Egito. Ela é um fio de ouro que atravessa inúmeras culturas antigas, um instinto primitivo que nos conecta a uma verdade universal. Essa tecnologia do olhar não foi inventada pelos egípcios, foi descoberta. Ela é um princípio universal que se repete na natureza e em civilizações ancestrais. Os egípcios apenas mapearam isso com uma precisão extraordinária. Pense nos xamãs das Américas ou da Sibéria. Antes de entrar em transe para curar ou buscar visões, o primeiro passo era sempre o mesmo. Sentavam em silêncio, fechavam os olhos e elevavam o olhar por dentro. Não era um gesto para algum deus externo, era um ajuste interno. Era o comando para desligar o mundo comum e ligar o mundo espiritual. Agora observe os animais, que em várias culturas são símbolos de poder espiritual. A águia, que voa mais alto que todas as outras aves, não tem força apenas nas asas, mas no olhar. Ela sobe acima de tudo, ganhando uma perspectiva que nós, presos ao chão, não temos. Seu olhar afiado não serve apenas para caçar, mas para ler as correntes invisíveis, os ventos, o fluxo da vida abaixo dela. A águia, olhando de cima, encarna o princípio da consciência elevada. Ela não está dentro do caos, ela o observa de um ponto de força. Esse gesto de olhar para cima é um instinto primitivo de conexão, gravado no nosso DNA. Nossos antepassados mais distantes, vivendo sob um céu noturno livre de luz artificial, viam o cosmos não como um vazio, mas como um livro vivo, um mapa sagrado. Olhar para as estrelas não era só astronomia, era alinhar a própria consciência com o universo. Elevar o olhar era a forma mais simples e direta de transcender as preocupações da sobrevivência e se conectar com algo maior. E esse ato tem um efeito neurológico profundo. Olhar para baixo ou para frente mantém o cérebro em alerta, focado em tarefas, perigos e obrigações. É o modo de sobrevivência. Mas quando você eleva o olhar, o cérebro interpreta isso como um sinal de segurança e contemplação. Ele desativa o sistema de luta ou fuga e ativa um estado mais amplo, receptivo e criativo. Você literalmente muda a química do seu cérebro com um simples movimento dos olhos. Ao praticar esse gesto, você não está apenas ativando uma parte da mente. Você está se conectando a uma linhagem ininterrupta de videntes, curadores, sábios e místicos que, ao longo dos séculos e em diferentes partes do mundo, descobriram essa mesma chave. Está se unindo a um coro silencioso de almas que encontraram no céu um espelho para a própria imensidão interior. O que eles sabiam e o que você está redescobrindo agora é que o caminho para o divino começa com um simples movimento para dentro.
E o mais fascinante é que a ciência moderna, com toda a sua tecnologia avançada, finalmente começa a chegar às mesmas conclusões que esses povos ancestrais alcançaram apenas com observação e introspecção. O que para eles era sabedoria espiritual está se tornando fato científico comprovável. A ponte entre o misticismo e a neurociência está sendo construída, e ela confirma exatamente o que os antigos sempre disseram sobre o poder escondido no nosso olhar. O que antes era considerado misticismo agora está sendo validado em laboratório. A neurociência moderna, usando exames como o eletroencefalograma, EEG, consegue mapear em tempo real o que acontece no cérebro quando fazemos certos movimentos. E o que eles descobriram sobre o movimento dos olhos é impressionante. Quando você eleva seu olhar para o ponto entre as sobrancelhas, seu cérebro muda sua frequência de funcionamento. É uma mudança imediata e totalmente mensurável. No estado normal de vigília, preocupado com trabalho, trânsito, contas e problemas, o cérebro opera predominantemente em ondas beta. São ondas rápidas ligadas ao foco externo, lógica, atenção e estresse. É o modo de solução de problemas. Mas no instante em que você levanta o olhar e o mantém ali, os monitores de EEG mostram uma transição clara. As ondas beta diminuem e o cérebro começa a produzir ondas alfa e teta. Essas ondas estão associadas à criatividade, intuição, relaxamento profundo e aos estados de sonho lúcido. As ondas alfa formam a ponte entre o consciente e o subconsciente. São o estado dos primeiros minutos de meditação ou daquele momento em que você entra no fluxo criativo. As ondas teta são ainda mais profundas, ligadas à meditação avançada, ao sono e aos momentos de grande insight, os famosos eureka. Com um simples movimento dos olhos, você está induzindo seu cérebro a entrar em um estado que muitas pessoas levam anos de prática meditativa para acessar. E aquela sensação de formigamento que você sente também tem explicação científica. O ditado esotérico, "Para onde vai sua atenção, vai sua energia", é, na verdade, um princípio bioelétrico. Sua atenção é uma forma de energia consciente. Ao focar seu olhar e sua atenção no lobo frontal, a região da testa, você aumenta o fluxo de sangue e de energia elétrica para essa área. Essa região está ligada à autoconsciência, ao planejamento e à tomada de decisões. Você está literalmente iluminando e carregando o centro de comando da sua percepção. E a glândula pineal, localizada logo atrás dessa área, funciona como um transdutor piezoelétrico, ou seja, ela pode converter pressão mecânica e energia elétrica em outros tipos de sinais. A leve pressão criada pelos músculos dos olhos, somada ao foco da sua energia bioelétrica, pode estar estimulando a pineal a funcionar de forma diferente, muito além de simplesmente produzir melatonina. Você está ativando sua antena interna, preparando-a para receber sinais mais sutis. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. Os antigos sábios não estavam usando metáforas. Eles estavam descrevendo um processo biológico real com a linguagem que tinham disponível. O despertar do terceiro olho não é fantasia, é um evento neurofisiológico que pode ser iniciado conscientemente. E agora que você entende a ciência por trás do gesto, o misticismo por trás da ciência e a história por trás de tudo isso, chegou o momento de transformar conhecimento em prática. Vou te mostrar como usar essa chave em 3 passos simples para ativar sua percepção instantaneamente. A técnica de ativação instantânea em 3 etapas reúne tudo o que você aprendeu até aqui. A hora de transformar teoria em experiência direta chegou. Você não precisa de altar, incenso ou silêncio absoluto. O poder dessa técnica está na simplicidade e na capacidade de ser feita em qualquer lugar. Dá para fazer agora mesmo, em menos de 1 minuto.
Esta é a essência do segredo de Thoth, condensada para o mundo moderno. Antes de qualquer ideia sobre meditação, deixe isso para trás. Isso aqui é mais direto. O primeiro passo é a respiração. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Antes de tudo, faça uma respiração profunda e consciente. Inspire pelo nariz, sentindo seus pulmões se expandirem completamente. E depois, solte o ar devagar pela boca, como se estivesse liberando toda a tensão do seu dia. Faça isso apenas uma vez, mas com intenção total. Esse gesto informa ao seu sistema nervoso que é seguro relaxar, que é hora de sair do modo de alerta e entrar no modo receptivo. É a preparação do terreno. O segundo passo é o gesto. Agora, sem mover a cabeça, eleve os olhos devagar, direcionando-os para o ponto no centro da testa, um pouco acima. Não force ao ponto de doer, mas sinta uma leve tensão. É o sinal de que o comando foi enviado. Mantenha o olhar preso nesse ponto invisível. Você está apontando a antena, direcionando o fluxo de energia. Fique com os olhos abertos e elevados por cerca de 5 segundos. Você está acumulando a carga necessária para a ativação. E o terceiro e último passo é a internalização. Com os olhos ainda voltados para cima, feche as pálpebras suavemente. A magia começa agora. Continue olhando para aquele mesmo ponto, mas por dentro, com o seu olho da mente. A sensação de pressão ou formigamento provavelmente vai aumentar um pouco. Apenas respire normalmente e observe. Não procure nada, não espere nada. Apenas seja uma testemunha silenciosa da sensação. Permaneça assim por cerca de 30 segundos. Nesse estado, com o cérebro funcionando em ondas alfa e teta, e com a glândula pineal estimulada, a sua mente lógica começa a recuar. A intuição assume o controle. E é isso. Você acabou de usar um gesto físico para provocar uma mudança real no seu estado de consciência. Não é sobre pensar, é sobre sentir. Não é sobre procurar respostas, é sobre se tornar receptivo a elas. Você acabou de ativar conscientemente o centro da sua percepção espiritual, abrindo um canal direto com a sua própria sabedoria interna. Essa prática simples, feita todos os dias, começa a descalcificar a pineal, deixando sua intuição cada vez mais nítida e confiável. Mas depois de abrir a porta, como entender o que existe do outro lado? Assim que a intuição é ativada, a primeira coisa que a mente lógica faz é tentar invalidar a experiência. Ela diz: nada aconteceu. Eu não vi luz nenhuma. Isso não faz sentido. E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste e a porta se fecha de novo. O maior erro é esperar que a intuição fale com você da mesma forma que a mente racional fala. A intuição não se expressa em frases completas, argumentos lógicos ou raciocínios estruturados. A linguagem dela é muito mais sutil e primitiva. O idioma do seu sexto sentido é o idioma das sensações. A resposta para algo que você está carregando pode não vir como uma voz clara, mas como uma sensação repentina de paz que acalma o seu peito. Pode vir como um arrepio que percorre sua coluna, confirmando uma verdade. Pode vir como um calor suave no centro do peito dizendo: sim, é isso. Ou talvez como uma palavra, uma imagem ou uma cor que surge por uma fração de segundo na sua mente. São sussurros, não gritos, e o segredo para decodificar esses sussurros é simples: não analise. No momento em que você tenta agarrar a sensação e desmontá-la com lógica, ela se desfaz como um floco de neve derretendo na sua mão. A chave é a receptividade passiva. Apenas receba, sinta o arrepio e agradeça. Sinta o calor e aceite. Veja a imagem e não tente interpretá-la na hora, só registre. Confiar nessa linguagem é como aprender a navegar pelas estrelas. No começo, elas parecem apenas pontos aleatórios de luz. Mas com o tempo, você começa a ver as constelações,
começa a ver os padrões. A dúvida é o ruído que bloqueia o sinal da sua intuição. Toda vez que você pensa, deve ser só imaginação, você desliga o receptor. A confiança, por outro lado, aumenta o volume do sinal. Mesmo que pareça pequeno ou irrelevante, trate cada insight, cada sensação, como uma comunicação válida. Crie um diário de intuição. Escreva o que você sentiu, mesmo que não faça sentido agora. Semanas depois, ao reler, você pode se surpreender ao perceber que aquela sensação sutil era um aviso preciso ou um conselho brilhante. Cada vez que você faz a técnica de ativação, você está fazendo muito mais do que estimular uma glândula. Você está treinando seu cérebro para prestar atenção em um canal de informação que foi ensinado a ignorar por toda a vida. Está construindo um novo caminho neural, fortalecendo a ponte entre o hemisfério lógico, esquerdo, e o intuitivo, direito. Está aprendendo um novo idioma, o idioma silencioso da sua própria alma. Com o tempo, esses sussurros ficam mais claros, mais frequentes e impossíveis de ignorar. E o mais poderoso de tudo é que, com essa prática diária, algo profundo muda na sua vida. Aquele gesto que antes era apenas um tique nervoso, um movimento inconsciente, ganha um novo significado. Ele se transforma de um reflexo esquecido em um lembrete consciente do seu próprio poder interior. Você começa a perceber que o seu corpo, o tempo todo, estava tentando te mostrar o caminho. E agora, finalmente, você está pronto para ouvir e entender o que ele sempre tentou dizer. O gesto que agora ganhou um novo significado. A partir deste momento, aquele simples ato de olhar para cima nunca mais será o mesmo. Ele foi transformado. O que antes era só um movimento vazio, um reflexo automático, agora se torna um símbolo cheio de sentido e poder. Toda vez que seu corpo fizer isso sozinho, no meio de uma frase, enquanto tenta lembrar algo ou quando surge uma nova ideia, você não vai mais ignorar. Vai reconhecer exatamente o que está acontecendo. Vai sentir como se uma chave estivesse girando dentro de uma fechadura. Não é distração. É o seu sistema interno ativando o modo de acesso profundo às informações. É o seu subconsciente dizendo para a sua mente consciente: pare de procurar a resposta lá fora, no mundo lógico. O que você precisa não está lá, está aqui dentro. É a sua alma batendo na porta, pedindo para entrar, oferecendo uma perspectiva que a mente racional, com todas as suas limitações, não consegue enxergar. É um convite para uma pausa sagrada. Então, da próxima vez que isso acontecer, não reprima. Não tente disfarçar achando que parece distraído. Em vez disso, aceite o convite. Pare, mesmo que por um segundo. Respire fundo. Reconheça o sinal que seu corpo está enviando e pergunte em silêncio: o que eu estou tentando acessar agora? Que informação mais profunda está tentando emergir? Você não precisa da resposta na hora. O simples ato de perguntar conscientemente já abre o canal. Esse pequeno gesto se torna um lembrete constante, um alarme silencioso que te desperta do piloto automático várias vezes ao dia. Ele te lembra que você tem uma ferramenta poderosa, sempre disponível, uma linha direta com a sua intuição. Cada vez que seus olhos se elevam, é uma oportunidade de praticar presença, de se reconectar com o seu centro e ouvir a sabedoria que sempre esteve fluindo por baixo dos seus pensamentos lógicos. Você está transformando um tique em um ritual. Está, na prática, reprogramando seu sistema nervoso. Antes, o gesto era apenas um reflexo. Agora, associando-o com consciência e intenção, você o transforma em um gatilho. Com o tempo, apenas olhar para cima será suficiente para acalmar sua mente e abrir seu canal intuitivo. Mesmo sem fazer a prática completa, você está instalando um atalho dentro do seu próprio cérebro. Um botão de acesso rápido para o seu estado mais elevado de percepção.
Você acabou de transformar um hábito inconsciente que todo mundo tem em um ato consciente de poder que quase ninguém conhece. Pegou um pedaço de carvão que todos carregam no bolso e, com a pressão da sua consciência, transformou em diamante. Isso é alquimia de verdade. Não é transformar metal em ouro. É transformar o inconsciente em consciente. E essa jornada, que começou com um simples movimento dos olhos, te leva a uma realização final. O portal para essa sabedoria nunca esteve fechado. Talvez você tenha iniciado essa caminhada achando que precisaria de anos meditando em um mosteiro ou de rituais secretos transmitidos de mestre para discípulo para finalmente acessar sua visão espiritual. A verdade, como você acaba de descobrir, é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. O interruptor da sua luz interior nunca esteve escondido em algum lugar distante. Ele sempre esteve no gesto mais natural, no movimento mais instintivo dos seus próprios olhos. O grande segredo nunca foi aprender uma técnica complicada e nova. Tudo isso nunca foi sobre aprender algo novo, e sim sobre lembrar algo que o seu corpo jamais esqueceu. Foi sobre prestar atenção ao que a sua biologia já executa com perfeição. A sabedoria nunca esteve em adicionar algo a si mesmo, mas em remover as camadas de distração e descrença que impediam você de enxergar o que sempre esteve presente. Você não precisava construir uma porta, só precisava perceber que ela sempre esteve aberta e que a chave sempre esteve na sua mão. Então, da próxima vez que sentir aquele impulso sutil, aquele chamado magnético que faz seus olhos se elevarem, não ignore. Não descarte isso como cansaço ou distração. Reconheça o que realmente é. É o seu espírito batendo na porta por dentro. É a sua intuição pedindo para ser ouvida. É a sua glândula pineal, seu olho interno, tentando se acender no ponto mais oculto do seu ser, buscando a luz da sua consciência para brilhar. Siga o impulso. Sustente o olhar por um instante. Respire e simplesmente escute o silêncio que se segue, porque as mensagens mais importantes da sua vida nunca chegam através de palavras altas, e sim por meio de sensações silenciosas. Há códigos ancestrais gravados na sua fisiologia, esperando pacientemente para serem ativados pela sua atenção. O que você aprendeu aqui não é o fim da jornada. É o começo. É o primeiro passo consciente em um caminho de autodescoberta. O portal para sua percepção mais profunda, para sua intuição e para a sua sabedoria inata, não é algo que você abre e fecha. Ele sempre esteve aberto. A única pergunta que resta, e cuja resposta só você pode dar, é: com que frequência você vai se lembrar de olhar na direção certa? Com que frequência você vai escolher se afastar do ruído do mundo externo para ouvir a música silenciosa que toca eternamente dentro de você? O poder sempre esteve lá. Agora você sabe como acessá-lo. E se você chegou até aqui, já não é a mesma pessoa que começou este vídeo. Você sentiu a ativação, recebeu o conhecimento e agora carrega uma chave que poucos possuem. Para me mostrar que completou essa jornada, deixe nos comentários a frase: "Meus olhos agora veem". Assim criamos uma comunidade de pessoas que despertaram para essa verdade. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma e você sentir que pode apoiar o canal diretamente, há um link no primeiro comentário fixado onde você pode contribuir. Qualquer ajuda, de qualquer valor, é profundamente importante para mim e para o crescimento do canal. É isso que me permite continuar produzindo e compartilhando mensagens como esta. Mas saiba, só o fato de você ter assistido até o final e a sua energia estar aqui já é uma ajuda imensa. E se puder compartilhar este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso, você estará ampliando essa corrente de despertar. E antes de sair, lembre-se, sua jornada não precisa terminar agora. Preparei um vídeo especial para você dar o próximo passo.
Um conteúdo que mergulha ainda mais fundo naquilo que exploramos aqui. Não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e nos encontramos lá. Vejo você do outro lado.